E aí, galerinha, mais um vídeo aqui para vocês, do professor Romilson. E hoje nós vamos falar sobre o Past Simple, que também é conhecido como Simple Past. Ok? Nesse caso, o Simple Past ele é usado para falar de uma ação que ela foi executada no passado. Ou seja, não há nenhuma conexão com o presente. Ou seja, é uma ação acabada. Por exemplo, eu trabalhei ontem. Não, em inglês nós traremos isso para I worked yesterday. Ok? Para isso. Então o yesterday já vai indicar que não tem nenhuma ligação com hoje. Então é uma ação acabada. Mas vamos lá. A estrutura dos verbos no passado nós temos que nos preocupar com duas situações. Se o verbo ele é regular ou irregular. Nesse vídeo aqui, antes de nós darmos prosseguimento, deixa o seu like, tá certo? Para que nós possamos preparar cada dia mais os vídeos bons para você, tá ok? E assim também solicitar vídeos de tópicos específicos e nós, com certeza com amor, carinho e dedicação, prepararemos para você. Bem, como nós já havíamos dito, nós temos que nos preocupar com os verbos regulares e os verbos irregulares. E a nossa aula hoje é apenas com verbos regulares. Então, sabendo-se que os verbos são regulares, é só acrescentar na regra normal o ed. Veja aqui o verbo work. Então, o verbo trabalhar. Então, o passado dele é simplesmente o acréscimo do ed. Worked. Por exemplo, I worked yesterday. Eu trabalhei ontem. Tá certo? Agora vamos ver algumas outras regras desses acréscimos. Porque dominando essas regras, você vai transformar o verbo no passado tranquilamente. Por exemplo, os verbos terminados em E, então só receberão o D. Por exemplo, o verbo gostar. Like. Então, eu gosto. I like. Mas eu gostei. I liked. Vamos ver agora o verbo love. Terminado em E também. Então eu digo, she loves. Ela ama. Mas e no passado? She loved. E tudo bem. Ok? Agora, existem alguns verbos da língua inglesa que, no caso, eles terminavam em Y. E esse Y for precedido de uma consoante. Muito bom. É semelhante ao que a gente vê no presente, que a gente tira esse Y e coloca IES, mas isso é para o presente. Para o passado não, é só colocar IED. Vejamos o verbo try, o verbo tentar. Se eu digo I try, eu tento. Mas eu tentei, I tried. Então veja, você tirou o Y por causa da consoante R, nesse caso, né? E você colocou o quê? IED. E está feito o passado. Ok, uma outra dica que é muito falada, explicada, é a questão daqueles verbos que o seu finalzinho, claro, considerando de fora para dentro, ou seja, o CVC. Não vai viajar não, não tem nada a ver com minha agência de viagem. É consoante, vogal, consoante. Por exemplo, então o verbo stop. Então você tem o P, o O e o T. Então, para esses verbos, antes de você colocar, claro, ele sendo regular, é só acrescentar um P, né? Repete essa consoante para poder colocar o ED. I stop. I stopped. Então, está feito o passado. Então, agora, lembrando, quando o verbo ele é monossílabo ou monossilábico, ou seja, de uma única sílaba, tranquilo. Mas se ele tiver duas sílabas, então é mais uma preocupaçãozinha. Pequena, mas, por exemplo, se o verbo for o verbo entrar, em inglês, enter, ele é CVC, porém, ele não é tônico. Então você não pode, nesse caso, dobrar esse R. É só acrescentar o ED. Ou seja, o que é que a gente vê nisso? Para dobrar a consoante, é necessário que o verbo ele seja, onde está o CVC, ele seja tônico. Por exemplo, o verbo admit. Então, ele, olha aí,
ele é CVC e é tônico. Então você acrescenta outro T antes de colocar o ED. Lembre-se, I admit this. Eu admito isso. Mas você falou, eu admiti isso ontem. I admitted this yesterday. Então, veja, você dobrou a consoante antes de colocar o ED. Tá certo? Muito bom. Agora nós vamos falar sobre a interrogativa. Da mesma forma que nós estamos falando de verbos, ainda verbos principais ou verbos de ações, eles não são auxiliares, então é necessário. Como aqui é o passado, então você não pode usar nem do, nem das. Aliás, você vai usar o passado desses verbos, ou desse verbo que é o do. Então o passado de do é did. Então é nessa hora que você vai usar para fazer perguntas e negações o verbo did, que é o verbo auxiliar desse tempo verbal. Ou seja, por exemplo, quando você fala My father worked yesterday, só que você quer perguntar meu pai trabalhou ontem? Então é só iniciar a frase com auxiliar. Did my father work yesterday? Veja que agora você colocou o did para perguntar. Mas o que foi que aconteceu com o verbo worked? Ele perdeu o ED. Porque quando você coloca o did, o ED não existe. Tá certo? Assim também se é ou se faz na negativa. Por exemplo, I worked a lot yesterday. Não, mas eu não trabalhei não. Então, I didn't work a lot yesterday. Veja que você de novo colocou o didn't, mas não colocou o ED. Lembre-se disso. O did na frase, ele remete a você raciocinar que é desnecessário colocar o verbo da ação no passado. Porque o did já diz isso. Ele já faz isso. Tá certo? Então, agora já sabendo que usar o did para perguntar e negar, claro, não esquecendo que partindo da questão do presente, que do e das são para pessoas diferentes, claro, o did não. Aprendeu que o did é para usar para interrogar no passado, ele é usado para qualquer pessoa. Ou você fala did you, did she, did he, did we, não importa. Ele é usado para todas as pessoas, singular, plural, ou pronome de I a they, não importa, ok? Agora nós vamos praticar algumas respostas curtas. Digamos que eu pergunto para você, Did you study for the test yesterday? E você estudou. Aí você me diz, Yes, I did. Mas só que você lembrou, não, eu não estudei. Nesse caso você me dirá, No, I did not. Ou, No, I didn't. Lembrando-se que na conversação é muito mais comum se usar a forma abreviada, ou seja, contracted form, ok? Tá certo? Então, fica a dica. Então, se perguntar com did, a resposta curta será também com o did. Vamos ver outra questão. Outra questão, nesse caso. Did your father work last night? Aí você vai dizer, rapaz, ele trabalhou. Oh, yes, he did. Aí você diz, não, ele não trabalhou. No, he didn't. Or, no, he did not. Lembrando que é a forma abreviada mais utilizada. Vejamos agora alguns advérbios que acompanham esse tempo verbal, tá certo? É muito usado, né, nas frases do passado. Por exemplo, nós temos aqui yesterday. The day before yesterday. Nós também podemos usar números, mas expressões, né, de dia, né, o mês, ano, por exemplo, e a palavra ago. For example, 2 days ago, 5 months ago, 2 years ago. Ok? Então você pode usar essa expressãozinha para indicar passado. E também usar a palavrinha muito conhecida que é o last, que quer dizer passado. Por exemplo, last week, semana passada. Last year, ano passado. Last month, mês passado.
ok? Então, essa foi a nossa aula. Espero que vocês tenham gostado. E não se esqueça, dá teu joinha por aqui, deixa teu like e nós ficamos aqui muito gratos. E não se esqueça, assista nossos vídeos que tem muitas dicas. Claro, virão outras e eu agradeço a vocês e se inscreva. Muito obrigado e até a próxima. Bye! Em é. Eu posso citar para vocês aqui agora o verbo gostar.